Um cristão pode ser comunista? Todo mundo sabe que não, mas você já se perguntou se um cristão pode ser liberal? Você já ouviu falar da Rerum Novarum e seu impacto na doutrina social da Igreja Católica? O que torna essa encíclica papal tão crucial na história? Como ela influenciou a posição da Igreja em relação ao comunismo e ao liberalismo? E mais importante, qual é a alternativa proposta pelo distributismo? No vídeo de hoje, vamos explorar essas questões e muito mais. Fique com a gente para descobrir tudo sobre a Rerum Novarum. A Rerum Novarum foi publicada pelo Papa Leão XIII em 15 de maio de 1891. Este documento surgiu em um período de intensas mudanças sociais e econômicas no final do século XIX, marcado pela Revolução Industrial, que trouxe significativas transformações no trabalho e nas condições de vida. O avanço da industrialização havia levado a uma desigualdade crescente, com uma classe operária sofrendo condições de trabalho precárias e salários miseráveis. Nesse contexto, Leão XIII viu a necessidade urgente de abordar a questão social e econômica de forma moral e ética, alinhada com os princípios da Igreja. A encíclica tratava dos direitos e deveres dos trabalhadores e dos empregadores, oferecendo uma análise crítica tanto do comunismo quanto do liberalismo econômico, apontando os problemas e as deficiências de ambas as ideologias em relação à dignidade humana e ao bem comum. A Rerum Novarum condenou o comunismo por sua negação da propriedade privada e pela tentativa de abolir a distinção entre classes sociais. O comunismo, em sua essência, busca uma igualdade absoluta através da eliminação das propriedades privadas, o que a Igreja vê como uma violação do direito natural à propriedade individual e à ordem natural da sociedade. De acordo com a doutrina católica, a propriedade privada é um direito fundamental que deve ser respeitado e que, quando usado corretamente, contribui para o bem comum. Por outro lado, a encíclica também criticou o liberalismo econômico, que defendia a mínima intervenção do Estado na economia e a liberdade total dos indivíduos no mercado. A Igreja argumentou que o liberalismo econômico, ao priorizar o lucro e a competição acima de tudo, frequentemente negligencia as necessidades dos mais pobres e vulneráveis, exacerbando a desigualdade e a exploração. A crença na mão invisível do mercado, que supostamente equilibraria a oferta e a demanda sem a necessidade de regulação, é vista como uma falácia que ignora a realidade de como os poderosos podem oprimir os fracos. Durante a Revolução Industrial, muitos trabalhadores enfrentavam condições de trabalho extremamente duras. As fábricas eram muitas vezes insalubres e perigosas, com jornadas que podiam se estender por 12 a 16 horas por dia, 6 dias por semana. Os salários eram baixos e insuficientes para garantir uma vida digna, e não havia proteção para os trabalhadores em caso de doença ou acidente. O Papa Leão XIII condenou a exploração desenfreada dos trabalhadores e a desumanização a que estavam submetidos. Ele destacou que a busca por lucro frequentemente ignorava as necessidades básicas e a dignidade dos trabalhadores, que eram tratados mais como mercadorias do que como seres humanos. Essa exploração não só era injusta, mas também moralmente errada, pois desconsiderava a dignidade intrínseca dos indivíduos. Além da longa jornada de trabalho e dos baixos salários, os trabalhadores também enfrentavam condições precárias de segurança e saúde. Muitas fábricas não tinham ventilação adequada, iluminação suficiente ou medidas de segurança, resultando em acidentes frequentes e doenças ocupacionais. O Papa ressaltou que era essencial melhorar as condições de trabalho para proteger a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Ele defendeu que os empregadores tinham a obrigação moral de garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. O salário deveria ser suficiente para cobrir as necessidades básicas dos trabalhadores e suas famílias, permitindo-lhes viver com dignidade. Na época, os trabalhadores frequentemente tinham pouca ou nenhuma voz nas negociações com os empregadores. Formar sindicatos era frequentemente proibido ou dificultado, e os trabalhadores não tinham muitos meios para lutar por melhores condições de trabalho e salários. A encíclica apoiou o direito dos trabalhadores de se organizar em sindicatos e associações.
Leão XIII viu essas organizações como um meio legítimo de os trabalhadores se protegerem e negociarem coletivamente. Ele acreditava que a união dos trabalhadores poderia equilibrar as relações de poder entre empregadores e empregados e melhorar as condições de trabalho e a remuneração. O papel do Estado e dos empresários na proteção dos direitos dos trabalhadores era um assunto controverso na época. Muitos governos adotavam uma abordagem laissez-faire, permitindo que o mercado se autorregulasse, enquanto alguns empresários resistiam a qualquer forma de regulação ou intervenção. Leão XIII fez um apelo para que os empresários tratassem seus trabalhadores com justiça e humanidade, promovendo práticas que respeitassem a dignidade dos trabalhadores. Ele também sugeriu que o Estado deveria desempenhar um papel ativo na proteção dos trabalhadores, intervindo quando necessário para garantir que os direitos básicos fossem respeitados e para regular as condições de trabalho. A Revolução Industrial trouxe avanços econômicos significativos, mas também uma grande disparidade social e um foco exacerbado na eficiência e no lucro, frequentemente às custas do bem-estar dos trabalhadores. A encíclica Rerum Novarum sublinhou que, acima de tudo, a dignidade humana deve ser respeitada em todas as esferas da vida, incluindo no ambiente de trabalho. Leão XIII argumentou que o trabalho deve servir à pessoa, e não o contrário. A dignidade dos trabalhadores deveria ser preservada, reconhecendo que cada pessoa é um ser com valor intrínseco, e não apenas um meio para a geração de lucro. Esses pontos juntos formam a base da resposta de Rerum Novarumas, injustiças sociais da época, e estabeleceram um importante marco na doutrina social da Igreja, influenciando o pensamento sobre trabalho e justiça social por muitos anos. De acordo com a doutrina social da Igreja, um católico não pode ser comunista, porque o comunismo nega a dignidade da propriedade privada e promove uma visão utópica de igualdade, que desconsidera a diversidade natural das vocações e capacidades humanas. Simultaneamente, o liberalismo econômico é incompatível com a fé cristã porque promove um sistema que frequentemente resulta na exploração dos trabalhadores e no aumento da desigualdade social, desconsiderando a necessidade de solidariedade e justiça social. Diante dessas críticas, surge o conceito de distributismo como uma alternativa proposta por pensadores como G.K. Chesterton e Hilaire Belloc. O distributismo busca distribuir a propriedade e o controle dos meios de produção de forma mais equitativa entre os indivíduos, em vez de concentrá-los em grandes corporações ou no Estado. Chesterton e Belloc viam o distributismo como um meio de assegurar que a propriedade e os recursos fossem distribuídos de maneira a promover a dignidade e a autonomia pessoal, enquanto ainda preservavam a ordem social e econômica de acordo com os princípios católicos. O distributismo é compatível com a fé católica, porque promove a ideia de que a propriedade deve ser amplamente distribuída para garantir a participação de todos na vida econômica e social. Isso reflete o princípio da dignidade humana e do bem comum, abordando as deficiências tanto do comunismo quanto do liberalismo. Enquanto o comunismo busca uma uniformidade forçada e o liberalismo promove a concentração de riqueza, o distributismo busca uma economia onde o poder e a responsabilidade são mais amplamente compartilhados. O Papa Leão XIII, na Rerum Novarum, critica o liberalismo econômico, que defende a liberdade total do mercado com mínima intervenção estatal. A encíclica argumenta que essa liberdade não é benéfica para a sociedade como um todo e pode levar a uma exploração injusta dos trabalhadores e ao aumento da desigualdade social. O Papa Leão XIII escreve: o capitalismo liberal, que tem como princípio a busca do lucro e a competição desenfreada, ignora a dignidade humana e a necessidade de uma justa regulação. Se deixado livre, ele tende a concentrar a riqueza e o poder nas mãos de poucos, aumentando a miséria dos muitos. Rerum Novarum, parágrafo 3. Leão XIII argumenta que, sem uma intervenção ética e reguladora, o mercado não irá equilibrar a oferta e a demanda de maneira justa, mas sim perpetuar a exploração e a desigualdade. O liberalismo econômico, ao priorizar a liberdade de mercado acima de tudo,
desconsidera a necessidade de uma rede de proteção para os mais vulneráveis e a função moral que o Estado deve desempenhar para garantir o bem comum. G.K. Chesterton e Hilaire Belloc desenvolveram a ideia de distributismo como uma alternativa ao liberalismo e ao socialismo. Eles argumentaram que a concentração de riqueza e poder nas mãos de poucos, característica do liberalismo econômico, era prejudicial à justiça social e à dignidade humana. Chesterton escreve: "A verdadeira liberdade não pode ser encontrada na anarquia do mercado, mas na capacidade das pessoas de possuir e controlar pequenas porções da economia que afetam diretamente suas vidas. A propriedade distribuída é essencial para uma sociedade justa." G.K. Chesterton, The Outline of Sanity. Para Chesterton, a concentração de propriedade e riqueza nas mãos de poucos não apenas empobrece economicamente os muitos, mas também os empobrece espiritualmente e moralmente. Ele acreditava que a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada quando todos tivessem uma participação significativa na economia, o que se contrapõe ao liberalismo econômico que promove a concentração de riqueza e o empobrecimento relativo dos trabalhadores. Belloc complementa essa visão. O capitalismo, em sua forma liberal, é uma forma de totalitarismo econômico onde uma pequena elite controla a grande maioria dos recursos e das oportunidades. A justiça social requer que a propriedade seja distribuída de forma mais equitativa. Hilaire Belloc, The Servile State. Belloc enfatiza que o liberalismo econômico, ao concentrar o poder e a propriedade, cria uma forma de dominação econômica que se assemelha a uma servidão moderna, onde a grande maioria dos trabalhadores não possui a liberdade econômica real e se vê constantemente subjugada pelas forças do mercado. Tanto Leon Tercesi quanto Chesterton e Belloc concordam que o liberalismo econômico falha em considerar a necessidade de uma solidariedade real e de uma justiça social efetiva. O liberalismo pode levar a uma sociedade onde a competição desenfreada e a busca do lucro maximizado resultam na opressão dos mais pobres e na desintegração das redes de apoio social necessárias para garantir um bem-estar digno para todos. Leão XIII observa: "O que é profundamente errado no liberalismo econômico é que ele ignora a verdadeira natureza da sociedade humana, que não pode ser reduzida a meras transações comerciais e interesses individuais. A solidariedade e o cuidado pelos outros são princípios fundamentais que devem guiar a organização econômica e social." Rerum Novarum, parágrafo 10. A análise da Rerum Novarum e das ideias de Chesterton e Belloc revela que o liberalismo econômico não é compatível com a doutrina social da Igreja Católica, porque falha em garantir a justiça e a dignidade de todos os indivíduos. A concentração de poder e riqueza, a competição desenfreada e a falta de intervenção reguladora são aspectos que criam uma sociedade desigual e injusta. O distributismo oferece uma alternativa ao liberalismo econômico, ao promover a distribuição mais equitativa da propriedade e ao garantir que mais pessoas tenham uma participação significativa na economia. Isso está em consonância com os princípios católicos de solidariedade e justiça social, proporcionando uma estrutura onde a dignidade humana é respeitada e o bem comum é prioritário. Portanto, ao refletir sobre as críticas ao liberalismo econômico e as propostas distributistas, é essencial que os católicos considerem como essas ideias se alinham com a fé e com os princípios de justiça social promovidos pela Igreja. O compromisso com uma economia que verdadeiramente respeite a dignidade de cada pessoa e promova a equidade deve guiar nossas escolhas e ações na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Portanto, fazemos um apelo para que os católicos e cristãos, em geral, reflitam sobre sua adesão ao liberalismo econômico. O liberalismo, em suas formas social, política e econômica, muitas vezes se mostra incompatível com os princípios cristãos de amor, solidariedade e justiça. Lembre-se, você não é obrigado a ter que escolher entre comunismo e capitalismo. Defenda princípios cristãos sem o compromisso de abraçar nenhuma ideologia. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer a importância da Rerum Novarum e como podemos aplicar seus princípios na nossa vida hoje.
Até a próxima!